Olá, tudo bem? Como vão vocês? Estudando muito, revendo, fazendo exercício, buscando mais informações na internet, em livros, revistas. Lembrem que aqui nós estamos trabalhando o básico, tá? Cada um, de acordo com o seu interesse e com a sua condição, deve aprofundar o conteúdo, ok? Hoje a aula é sobre reprodução animal, como que os animais se reproduzem, o que significa reprodução, quais são as características, né? Só um pouquinho. Não? Então, reprodução é o ato que permite a conservação da espécie. Não é uma ação que permite a sobrevivência de um indivíduo, porque de fato nós, seres humanos e animais e vegetais, não precisamos nos reproduzir para sobreviver. Agora, para garantir a sobrevivência da nossa espécie, é necessário que nós nos reproduzamos, né? Então, tem dois tipos de reprodução, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada, né? Reprodução sexuada significa que existe o coito sexual, existe o sexo entre dois indivíduos, né? Masculino e feminino, né? Ou assexuada, quando não existe esse coito sexual ou ato sexual, e normalmente é feito de uma forma diferenciada, tá? Então vamos falar sobre sexuada ou a reprodução tipo gâmica. O que é gâmico, né? Então nós vamos ouvir muito falar sobre gametas, reprodução gâmica, né? O que significa isso? É o órgão que permite a troca, a geração de agente ou de conteúdo genético para um próximo indivíduo, né? Para a geração de um próximo indivíduo. Então, por meio de gametas, há essa recombinação genética, né? Então a troca de gameta masculino com o gameta feminino faz uma interação gâmica ou dos gametas, e essa interação faz com que se troque informações genéticas. Por isso que muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, 99,9% das vezes, os filhos não são nem iguais à mãe 100%, nem iguais ao pai 100%, eles são uma mistura genética. E lá em genética a gente vai ver como isso ocorre, essa maravilha da troca genética, né? Tá? Isso aumenta então essa permuta gâmica de gametas, aumenta a capacidade do indivíduo sobreviver, aumenta as condições de adaptação do indivíduo ao seu clima, ao seu ambiente onde ele vive. Já a reprodução assexuada, ela não troca gametas, ela é um simples ato onde um ser vivo, né, unicelular, pluricelular, ele faz o que? Ele faz uma partição do seu corpo, da sua célula, para formar novas células. Nós vamos ver isso com calma, não se preocupem, né? Como nós vamos falar isso agora. Então, onde são formados os gametas? Onde são formadas as nossas heranças genéticas? Nas nossas gônadas. Gônadas são os órgãos que produzem os gametas, né? Nós vamos ver mais lá para frente as gônadas masculinas, as gônadas femininas, tá? Que podem ser então ovário, que produz o óvulo, né? E no masculino, os testículos que produzem os espermatozoides, né? Para aqueles que são meninos, estão familiarizados, né? Dos seus testículos surgem os espermatozoides. E para as meninas, os seus ovários internos, né? Surgem os óvulos, ok? Também mais lá para frente nós vamos falar detalhadamente disso. Então, nesse momento, vamos lembrar, gônadas geram os gametas, né? Que são
os responsáveis pela herança, pela transmissão das cargas genéticas que vão gerar um novo indivíduo com todas as suas características, formas, altura, cor de olhos, cor de cabelo, formato de orelha, de nariz, né? Ok? E nós temos gônadas masculinas e gônadas femininas. Gônadas femininas são os ovários que produzem óvulos e as gônadas masculinas são os testículos que produzem os espermatozoides, né? Porém, alguns animais não possuem gônadas, né? Eles não precisam das gônadas, eles não têm gônadas, são menos evoluídos num processo, numa escala de evolução, né? Entretanto, possuem gametas, porque sem gametas não há como haver troca genética, né, e haver reprodução. Então, por exemplo, os poríferos, os espongiários, os vermes poliquetas, né, ou minhocas marinhas, eles não têm gameta, eles fazem uma reprodução a partir de uma multiplicação celular que tem uma diferenciação e forma os gametas masculinos e femininos, né? Ou outras células do organismo que se transformam nesses gametas, né? Então você não tem um órgão, um tecido específico ou uma gônada específica para formar o seu gameta. Qualquer outra célula do seu organismo pode formar os gametas. Então, com isso nós temos dois tipos de seres, tá? Vamos lá, vamos entender, né? Nós temos seres que são monóicos, né? Mono significa um, oico significa casa. Uma casa que habita os dois tipos sexuais, masculino e femininos, tá certo? São os seres chamados bissexuais, hermafroditas. Por exemplo, as minhocas, né? As minhocas elas podem atuar tanto como masculino como feminino. Elas têm as gônadas masculinas e femininas, né? Ou seja, os dois sexos funcionam no mesmo organismo, né? Algumas vezes um dos órgãos, uma das gônadas amadurece em tempo diferenciado da outra. O masculino amadurece antes do feminino, o feminino amadurece antes do masculino, para evitar o autocruzamento, para evitar que haja necessidade do indivíduo buscar um outro indivíduo e assim fazer a troca genética. E para que nós precisamos da troca genética? Para que as espécies se tornem mais aptas, mais resistentes, mais fortes e tenham melhores e maiores condições de sobrevivência às mudanças gerais do meio ambiente e da vida, né? Tá? E seres dioicos? Bom, os seres dioicos são seres unissexuados, ou seja, dioicos, eu tenho duas casas para dois sexos. Eu tenho um sexo masculino e eu tenho um sexo feminino. Por exemplo, nós homens, nós somos homens, eu sou homem, alguns de vocês que estão me assistindo são homens, outros são mulheres. Cada um de nós tem um sexo. Eu tenho um sexo masculino e algumas pessoas femininas vão ter o sexo feminino, que são as mulheres. Assim são os animais e assim são muitas das espécies vegetais também. Árvores que possuem somente as gônadas masculinas e outras árvores que possuem somente as gônadas femininas. Tá? Então, a estas classes, a estas espécies, nós chamamos de dioicas. Por quê? Porque tem duas casas, uma casa masculina e uma casa feminina. E a casa monóica, revendo então, a casa monóica é aquela que tem em uma única casa indivíduo masculino e feminino junto. Ok?
Vamos lá, gametas, né? Então, o que são os gametas? Os gametas são as células especializadas em transmitir os nossos traços hereditários, os nossos cromossomos, os nossos genes para o novo indivíduo, através do quê? Da reprodução, né? Através da reprodução que nós perpetuamos as nossas características genéticas, certo? Então, essas células possuem os genes, né? Dentro dos genes, nos genes estão os cromossomos, que são responsáveis por todas as transferências, pela transferência de todas as características. Quem é branco, quem é negro, quem é índio, né? Quem é vermelho, quem é japonês, quem é chinês, quem é alemão, tudo isso compõe o que a gente chama de características hereditárias, né? Se eu sou pele mais branca, pele mais morena, se eu tenho mais pelo, se eu tenho menos pelo, se eu tenho a minha orelha com lóbulo, sem lóbulo, se eu tenho um nariz maior, um nariz menor, né? Um olho claro, um olho escuro, se eu tenho outras características, todas as características, na verdade, são transmitidas a partir dos genes, a partir dos cromossomos, né? Vocês já devem ter ouvido falar em herança genética, herança cromossômica, não? Se não ouviram, aguarde que nas próximas aulas nós falaremos sobre isso. E aí vocês vão poder estar craques para responder a qualquer pergunta que vocês quiserem sobre o que forem feito a vocês sobre herança genética. Mas vamos lá. Então nós temos dois tipos de gameta. Gametas isogametas. Iso significa iguais, mesmo tamanho, ou gametas idênticos, né? Que são sempre encontrados em seres mais simples. E os gametas anisogametas, que são células diferentes, encontradas na maioria dos seres vivos. Por exemplo, os gametas do ser humano, eles são anisogametas. Os gametas masculinos são diferentes dos gametas femininos. Quais eram os gametas femininos? Ovário é a gônada que gera o óvulo, que é o gameta. No masculino, testículos são as gônadas que geram os espermatozoides, que são os gametas. Espermatozoides são diferentes dos óvulos. Olha lá, nós temos aqui nessa figura superior, né, que eu estou riscando aqui para vocês, os nossos óvulos femininos. Na figura do meio, nós temos os espermatozoides, né? Então, gametas femininos, geralmente grandes, imóveis, eles não se mexem, né? Eles não andam, eles não têm perna, eles não têm mobilidade. Eles precisam de outros suportes, outros mecanismos que os façam movimentar-se, né? Do ovário até o útero, por meio da trompa. Isso nós vamos também novamente, quero enfatizar com vocês, convidá-los para as próximas aulas para a gente aprender sobre as estruturas sexuais masculinas e femininas. Um universo fantástico, muito legal, vocês vão gostar. Ok? Então, gametas femininos, grandes, imóveis, com muita reserva nutritiva, né? Chamadas de macrogametas. Macro porque são grandes, né? Ok? Óvulos nos animais, mas nos vegetais, apesar de ser óvulos, eles recebem um nome diferente, eles recebem o nome de oosferas, né? São as oosferas vegetais. Vejam aqui, né? As oosferas nos vegetais e os óvulos nos animais. Os gametas masculinos são pequenos, são móveis, são rápidos, né?
são constituídos basicamente de material nuclear. Então são pequenos, eles são constituídos para quê? Para eles se movimentarem e irem ao encontro do óvulo, né? O óvulo porque ele tem mais material nutritivo, porque ele tem maior reserva nutritiva, ele tem mais tempo de duração, de sobrevivência. O espermatozoide não, o espermatozoide não tem esse tempo de sobrevivência, não tem uma reserva nutritiva. Em poucas horas, ou em 24 horas, ou em 48 horas, dependendo da espécie, eles vão morrer. Se eles não encontrarem os óvulos para fazer a reprodução e garantir a perpetualidade da espécie, eles vão morrer, sinto muito, né? Não tem reserva nutritiva para garantir-lhes a sobrevivência. Tá? Então vamos lá, espermatozoides nos animais, que eu tenho falado muito aqui, e nos vegetais são chamados anterozoides, um pouquinho diferente, né? Então nós temos óvulos e espermatozoides nos animais, e nos vegetais nós temos as oosferas e os anterozoides. Olha aqui um exemplo de um anterozoide, né? Ok? Então vocês veem que são estruturas diferentes, mas com as mesmas funções. Isto significa adaptação, né? Células dos gametas. Os gametas podem ter células haploides e células diploides. O que são células haploides? São oriundas do processo de meiose. Então, quando um óvulo, quando um espermatozoide surge, ele surge de uma divisão celular. Então, ele carrega em si, no seu núcleo, uma célula haploide chamada N, de um único nucleotídeo, né? E contém meia carga cromossômica. Então ele só leva uma parte dos cromossomos. E por que ele só leva uma parte dos cromossomos? Como eu já falei antes, hoje nesta aula, porque ele vai levar a parte dele cromossômica para interagir com a outra parte cromossômica que vem da mãe. Então, uma parte vem do pai e outra parte vem da mãe. Estas duas partes vão se unir. O pai tem uma parte N e a mãe tem uma parte N de cromossomos, né? Então, eles vão se unir e vão formar uma célula haploide, 2 Ns, né? São as células germinativas. Então, no nosso organismo, nós temos células germinativas, que são células N, haploides, tá? Porém, nas células diploides, oriundas da fecundação, acabei de dizer para vocês que a célula N masculina se une com as células N femininas e vão formar células diploides, 2 Ns, resultantes da fecundação, né? E nisso, então, surge o processo que a gente chama de mitose, né? Meiose, mitose, fiquei confuso, o que eu faço agora? Calma, respira, vamos seguir. Lá para frente vamos ter aulas específicas sobre meiose e mitose, vocês vão ficar craques, vão saber tudo sobre estas duas formas de divisão e de união celular. Tá? Contém a carga cromossômica completa. Claro, se eu falei que metade vem do pai, metade vem da mãe, e os dois se unem, então nós temos o quê? Uma carga completa, que já não é mais meia-meia, mas sim uma inteira, né? Então, uma célula diploide tem carga cromossômica completa. Uma célula haploide, que vem de um dos progenitores, ou do pai ou da mãe, tem meia carga cromossômica, né? São células somáticas, por exemplo, musculares, nervosas, de proteção, né? De estrutura, células ósseas. Fiquei confuso agora, mas não são da reprodução? São oriundas da reprodução. Lembra? Nós vamos
tratar sobre esse assunto nas próximas aulas, da reprodução, uma célula vai formar todo um organismo, todo um corpo, vai ter o processo de diferenciação celular que vai formar os diversos tipos de tecidos, os diversos tipos de órgãos, né? Órgão da visão, órgão da audição, órgão da fala, né? Órgão da excreção, ok? Né? Órgão da locomoção, as nossas pernas, perfeito? Então, forma-se o quê? Forma-se da união do óvulo com o espermatozoide ou da oosfera com o anterozoide, vai se formar o ovo. Não é óvulo, é ovo. Ovo ou zigoto, né? Que é uma célula haploide ou diploide. É uma célula diploide, resultante da fecundação, correto? Então lembrem-se, né? A célula é oriunda da fecundação, da união do óvulo com o espermatozoide, surge o zigoto ou o ovo. Um óvulo era uma célula N, haploide, o espermatozoide uma célula N, haploide, formam o ovo, que é uma célula diploide, né? Tá? Fecundação é o processo, então, o que é a fecundação? É o processo de entrada do espermatozoide ou do anterozoide no óvulo, né? Então entra o espermatozoide no interior do óvulo ou entra o anterozoide no interior da oosfera, tá? Entrada do gameta masculino no gameta feminino, né? Por exemplo, penetração do espermatozoide no óvulo, tá? Cada gameta, como eu já falei anteriormente, contribui com 50% da carga genética, ou carga gênica, né, do novo indivíduo, ocorrendo na sequência a singamia ou cariogamia. Vamos ver o que são singamia e cariogamia? Singamia ou cariogamia é a união do núcleo. Opa, nós estamos falando de união celulares e não união de núcleo. Ah, então agora quer dizer que vem da célula do pai, da célula da mãe, vem um núcleo e vão formar, que vão se unir dentro de uma mesma célula, os dois núcleos vão se formar e vão gerar um único núcleo. Por isso que um único núcleo só pode ter 2 N's. E por isso que então essa célula, né, germinativa vem com um único N. Um N daqui, um N do pai, um N da mãe, se juntam, unem os núcleos e vão formar 2 N's, vão formar um núcleo diploide, né? Ok, é a união do núcleo gameta masculino ao núcleo do gameta feminino, podendo ser monospérmica, quando só entra um espermatozoide no óvulo da mulher, ou no óvulo do ser feminino, né? Ou um anterozoide na oosfera da planta feminina, ou pode ser polispérmica, pode entrar vários espermas ao mesmo tempo, né? Às vezes isso dá origem, por exemplo, a quem já ouviu falar dos trigêmeos, quadrigêmeos, né? Isso acontece muito com os animais, cachorros, gatos, felinos, que dão fecundação, que dão geração a mais de um descendente por reprodução, né? Tá? Então isso pode ser oriundo de polispermia ou de monospermia. Se for monospermia, é que vai gerar um gêmeo, um trigêmeo, aí nós vamos ver mais para frente como que isso acontece, né? Tá certo? Então, lembrando, podemos ter singamia, que é a união dos núcleos na fecundação das células germinativas. Nós vamos ter a singamia ou cariogamia,
né, que é a união dos núcleos, e nessa união dos núcleos unem-se os cromossomos, e nesse momento então nós temos as trocas cromossômicas, as trocas gênicas, né, e podendo ser monospérmica ou polispérmicas, tá? Mesmo com a polispermia, às vezes somente um espermatozoide funciona. Então podem entrar vários espermatozoides, mas somente um vai entrar de forma ativa e cumprindo com todas as funções, né? Outros espermatozoides entram, mas eles não vão estar executando as suas tarefas, né? Eles não vão estar aptos, né, certo, a realizar a singamia ou a união do núcleo, né? Tá? E o que é uma autofecundação? Autofecundação é quando ocorre num único ou no próprio indivíduo, o indivíduo se autofecunda, né? Ocorre normalmente, muito raro, né, quando o seu gameta masculino fecunda o seu gameta feminino, né? Muito raro de acontecer, né? Lembra dos seres assexuados? Né? Normalmente um gameta ou uma gônada, ela amadurece em um tempo diferente, então para evitar justamente a autofecundação, né? Fecundação cruzada é o que a gente estava conversando até agora, sobre a questão de o gameta masculino se unir ao gameta feminino. Então é a necessidade de dois indivíduos se unirem através do coito sexual, do ato sexual, né, e fazer a troca de gametas, tá bom? Podendo ocorrer tanto em seres monóicos como dioicos. Alguns seres, ainda que monóicos, lembra, monóicos, uma casa que tem os dois sexos, preferem muitas vezes ainda fazer a troca de gametas ou a fecundação cruzada ao invés da autofecundação, tá? Dicogamia em seres bissexuados, tá? O que são seres bissexuados? Que têm dois sexos, né? Os hermafroditas, né? Ocorre o amadurecimento de um tipo de gônada antes da outra. Acabei de falar para vocês que nos seres, né, monóicos, que têm os dois sexos num único indivíduo, um gameta, uma gônada amadurece antes da outra e vai gerar gametas ou femininos ou somente masculinos. Quando acontece de que a gônada masculina amadurece primeiro, a isso nós chamamos de protandria, né? E quando a gônada feminina amadurece primeiro, nós chamamos a isso de protogenia, ok? Então é interessante e importante vocês lembrarem, quando a gônada masculina amadurece primeiro é protandria, né? Nome difícil, palavra difícil, mas vocês vão tirar de letra, vocês vão gravar esta palavra, né? E quando a gônada feminina amadurece primeiro é protogenia. Tá? As fecundações após o ato sexual, né, ou o ato sexual, ele existe, mas a liberação do gameta, às vezes ela não é sempre igual. Em muitas espécies ela acontece de forma interna, né? O homem ejacula sua carga genética, seus gametas, dentro do corpo da mulher, né? Ou os seres masculinos ejaculam a sua carga genética, seus gametas, dentro do corpo da mulher, né? do ser feminino, ser masculino e ser feminino, né? Então a isso a gente chama de fecundação interna. Porém, muitas vezes isso pode acontecer externamente, por exemplo, sapos, anfíbios, peixes. Às vezes a mulher, depois do ato sexual, depois do ato de reprodução, depois de toda a excitação que ocorre,
ela ejacula os seus óvulos externamente, ela põe num ambiente normalmente úmido, de água, ela ejacula seus óvulos e o homem, ou o indivíduo masculino, o sapo masculino, ejacula sua carga de espermatozoides sobre os óvulos. E então, externamente, o espermatozoide ou os espermatozoides vão fecundar os óvulos, formando o ovo, zigoto e depois a singamia, cariogamia, que você já sabe o que é, né? Certo? Então, nós temos fecundação interna e fecundação externa, certo? E quanto ao tipo de ovos oriundos desses processos de fecundação, né? Nós temos os ovíparos, que são os animais que após a fecundação, após a singamia, após o surgimento do ovo, né, da união do espermatozoide com o óvulo, ele expele o ovo no ambiente. Então esse ovo vai ficar por um período no ambiente para que o embrião se desenvolva, esteja apto a sair do ovo, né? A ser expelido do ovo na forma de um novo indivíduo, numa nova forma de vida, né? Numa nova vida, né? Então, o embrião irá se desenvolver externamente, por exemplo, aves, insetos, mamíferos, nós, monotremados da Austrália, né? Ornitorrinco, equidna, né? Nós não somos ovíparos. Mamíferos podem ser ovovíparos. Mamíferos da Austrália, os monotremados da Austrália, ornitorrinco e a equidna podem ser ovíparos. Nós somos vivíparos. Vivíparos, a fêmea tem a relação com o macho, ao acasalamento, à união do espermatozoide com o óvulo, surge o óvulo, o embrião se desenvolve internamente, né? Com exceção do canguru e do gambá, onde o embrião sai do útero e vai para dentro do marsúpio, que é aquela bolsa que carrega o canguru, né? Uma bolsa na barriga que carrega o embrião do canguru até que ele se desenvolva por completo. Os gambás fazem isso também, ok? Então, nós somos vivíparos, nós seres humanos somos vivíparos e a grande maioria dos animais mamíferos, né? Tá? E aí nós temos os ovovivíparos, né? Então nós tínhamos os ovíparos, que expeliam o óvulo e o embrião se desenvolvia fora do organismo, fora do indivíduo. Nós temos os vivíparos, que o embrião fica dentro do organismo do indivíduo e se desenvolve. E nós temos os ovovivíparos. O embrião se desenvolve dentro de um ovo, no interior do organismo materno, por exemplo, escorpiões, tubarões, cobras peçonhentas, né? Nós não temos um ovo dentro de nós, né? Quando a mulher fica grávida, ela tem uma placenta, ela tem um reservatório de líquido nutritivo que vai alimentar o embrião, né? E que vai permitir com que o embrião se desenvolva. Mas alguns animais têm ovos, né? Então, por exemplo, as aves, a galinha que põe o ovo fora para que o ovo se desenvolva e forme uma nova vida, isso nos ovovivíparos acontece dentro do próprio organismo, tá? Então aquele ovo, em vez de estar lá fora do meio ambiente se desenvolvendo, ele está dentro do organismo do tubarão, da cobra, do escorpião, tá? Ovulíparos. Quem são os ovulíparos? A fecundação ocorre no meio externo. A fêmea descarrega seus óvulos e o macho realiza uma descarga de espermatozoides. O que eu expliquei para vocês, fecundação externa. Então, até agora, ovovíparos.
vivíparos e ovíparos, a fecundação é interna, né? E nos ovulíparos, a fecundação é externa, que é dos anfíbios e dos peixes. Nós já falamos sobre isso, nós já explicamos que os peixes fazem essa ejaculação, né, essa descarga de gametas externamente, a fêmea faz a descarga dos seus óvulos e em seguida o macho vai e descarrega os espermatozoides, e aí os espermatozoides vão fecundar os óvulos externamente. Ok? Então, pessoal, por hoje é isto. Espero que vocês tenham entendido, mas lembrem, é importante vocês relerem todo o conteúdo da aula, certo? Para ficarem craques e com todo o conteúdo fixado para a próxima aula. Valeu? Ok? Obrigado. Até a próxima. Um abraço.